Estou aqui assistindo um amistoso da seleção olímpica do Brasil contra a seleção japonesa. Rodrigo, Ibanez, que jogou no Fluminense, que joga no Fluminense, Caio Henrique, Paulinho, uma série de jogadores que a gente conhece, Pedrinho do Corinthians, uma série de jogadores que a gente conhece. O Brasil fez 1-0 com um centroavante aí que eu nem conheço, mas a seleção japonesa virou o jogo e está dominando o jogo agora no segundo tempo. A seleção japonesa, parece que os caras definitivamente aprenderam a jogar futebol, hein? Muito boa a seleção. Já tinha mostrado isso antes e está mostrando hoje um futebol bem firme nesse amistoso contra a seleção olímpica brasileira. Enquanto isso, a seleção principal vai bem, obrigado, né? Com aquela panelinha de sempre, aquele negocinho de sempre, aquela mesmice de sempre, treinador já questionado. Enfim, seleção brasileira hoje já não é prioridade para o torcedor brasileiro, não. O torcedor brasileiro não quer nem saber de seleção brasileira. O torcedor brasileiro quer saber do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo, do Cruzeiro, né? Mesmo o Cruzeiro estando na situação complicada. A seleção brasileira, meu amigo, mudou muito. Vai ter que fazer um trabalho de resgate aí que eu não sei como é que eles vão fazer. Enquanto é tempo, hein? Enquanto é tempo, eu nem sei se dá mais tempo. Uma solução é, quando convocar a seleção brasileira, levar jogador brasileiro. Negócio de trazer esses caras lá de fora. Trazer não, convocar esses caras lá de fora para jogar lá fora mesmo. Entendeu? Então, fica por lá. Então não é mais seleção brasileira. Agora saiu o terceiro gol da seleção japonesa. Entendeu? Então a seleção, para recuperar esse prestígio aí com o povo brasileiro, tem que convocar jogador daqui. Fazer seleção para jogar aqui. A seleção não joga no Brasil. Não joga no Rio de Janeiro, principalmente. Quando joga no Brasil, joga em Brasília, joga em São Paulo, no Rio não joga. Mesmo estando o Flamengo do jeito que está, né? Então vai ser preciso fazer um trabalho de recuperação na seleção brasileira. Enquanto isso, no Campeonato Brasileiro, tudo no lugar de sempre. O Flamengo segue aí como líder, entendeu? Tinha um jogo aí complicado, que o pessoal entendido aí do futebol falou que dificilmente o Flamengo engataria 12, né? 12 vitórias seguidas. Também, se parar para pensar bem, é difícil mesmo você engatar 12 vitórias seguidas, mas depende, né? Depende do time. Chapecoense não vai empacar. Não empaca nem duas, pô. Agora um time como o Flamengo, né, que vem jogando bem e já estava numa sequência boa, a possibilidade de seguir na mesma sequência, na mesma batida é muito grande. E o Flamengo confirmou. Foi lá ontem, no Paraná, lá na Arena da Baixada, onde o Flamengo quase nunca ganhava. Foi lá e fez o resultado, entendeu? Um dia esse tabu seria quebrado, né? Inclusive eu mesmo havia dito isso aí, que um dia que tabu e escrita são para serem quebrados, e que uma hora seria quebrado, que poderia ser ontem. Assim foi. Flamengo 2, Atlético Paranaense 0. Flamengo 58 pontos, 8 pontos à frente dos dois concorrentes. Entendeu? É inteligente. O Flamengo, desde o jogo do meio da semana contra o Atlético, que o Flamengo botou 8 pontos para ir para o final de semana nesse jogo complicado contra o Atlético Paranaense. O Flamengo já tinha levado 8 pontos para lá. Entendeu? Ia precisar confirmar os 8 pontos, né? Porque há clubes aí que já tiveram 8 pontos, mas não souberam administrar e acabaram perdendo essa oportunidade. Foi mal, caiu aqui o telefone. Então, tem times aí que já tiveram 8 pontos na frente, mas não souberam administrar. O Flamengo administrou bem, né, conduziu bem e confirmou esses 8 pontos à frente aí. Tem 58 pontos, enquanto o Palmeiras tem 50 pontos. Né? A classificação, vamos ver aqui como é que está essa classificação aqui rapidinho. Classificação, hein? Classificação para Flamengo em primeiro, 58, segundo Palmeiras com 50, Santos com 48. 10 pontos Flamengo tem na frente do Santos e 8 na frente do Palmeiras. Acho difícil, né? Porém, Campeonato Brasileiro, tudo é possível. Vai depender muito dos jogos aí do meio da semana. E agora não dá nem para você falar no jogo só, em um único jogo, o jogo do meio da semana, porque agora é quarta e domingo, filho. Agora é 2 jogos na semana.
Entendeu? Então, quando a gente for falar do próximo jogo, tem que falar dos próximos 2 jogos, né? Quarto lugar é o Corinthians com 43 pontos e o quinto lugar é o São Paulo também com 43 pontos, né? Corinthians, o próprio treinador mesmo falou que não entende como o Corinthians está com 43 pontos na quarta posição. Se ele não entende, né? O que é que pode estar acontecendo? Sexto é o Grêmio com 41. O Grêmio deu uma subida boa. O Grêmio, o Renato é um cara muito esperto. O Renato vinha com um discurso até o jogo contra o Flamengo. Primeiro jogo da semifinal, né? Até ali ele vinha com um discurso e tal. Depois do jogo contra o Flamengo, ele mudou o discurso, né, nas entrevistas, e deve também ter mudado o discurso diante dos seus jogadores, porque o Grêmio deu uma acelerada no campeonato e num instantinho avançou para 6ª posição com 41 pontos. Outro dia mesmo o Grêmio estava lá atrás, pô. Então o Renato fez o seguinte, bom, ele pensou que o jogo contra o Flamengo fosse uma bananinha amassada, né, jogando lá na arena do Grêmio. Não foi e por sorte não perdeu, né? O Flamengo também bobeou, poderia ter conseguido a classificação antecipada nesse primeiro jogo. Mas vai ter o próximo jogo aí e eles vão resolver lá a situação deles, né? Então agora o Renato mudou o discurso e também deu uma acelerada no Campeonato Brasileiro para poder se garantir, né? Porque se ele não ligasse para correr no Campeonato Brasileiro e viesse a desclassificação, como é possível, né, para não se classificando para a final da Libertadores, porra, que situação que ele ia ficar, né? Então ele deu uma acelerada, conseguiu chegar na 6ª posição, está no G6, né? Vou passar daqui a pouco os 2 próximos jogos, o jogo do meio da semana e o jogo do final de semana do Grêmio. E o Grêmio está jogando com o time completinho, não vai mais poupar nada, porque ele tem que correr no Campeonato Brasileiro, por causa do risco de ficar de fora da fase de grupo da Libertadores e não avançar para a final desse torneio desse ano, né? Então o 7º é o Internacional com 39 pontos. O Internacional está procurando um treinador ainda aí. Bahia deu uma quedinha aí, as 2 derrotas seguidas, né? Mas está em 8º aí com 38, Goiás 36 pontos, entendeu? E 10º Atlético Paranaense, né? 11º Atlético Mineiro com 31. O Atlético Mineiro também está complicado, 2 pancadas aí no meio da semana, uma no meio da semana para o Flamengo e no final de semana também. Tomou uma goleada do Grêmio, rapaz. O Grêmio deu na cara do Atlético Mineiro, deu na cara do Cruzeiro também, 4-1 para cada um, para ninguém ficar triste. O Vasco com 31, 12º. O Vasco conseguiu uma vitória boa ontem, 12º, já deu uma afastada boa, mas ainda está no risco. O Vasco tem aí agora, se eu não me engano, no meio da semana, no final de semana, aí um clássico contra o Botafogo. 13º o próprio Botafogo, confronto direto Botafogo e Vasco. 14º Fluminense, tem Fla-Flu no final de semana, 29 pontos. 15º Fortaleza com 28, Ceará 16º com 26. Na zona do rebaixamento, aquela coisa de sempre, tá lá. CSA com 25, entra e sai. Cruzeiro com 22. Coisa tá feia pro Cruzeiro. Avaí com 17, Chapecoense com 16. Avaí já caiu? Chapecoense já caiu? Não sei. Faltam 13 rodadas aí. Tem que ganhar quanto? Tá com 16 pontos a Chapecoense? Tem que ganhar quanto? 10? Tá ruim. Avaí, Chapecoense, tá ruim. E o Cruzeiro vai depender principalmente desses 2 jogos, dessas 2 próximas rodadas aí do campeonato. Os próximos jogos, vamos falar dos clubes carioca primeiro, né? O Flamengo vai jogar agora na quarta-feira contra o Fortaleza lá, né? No turno aqui, o jogo foi no Geão, o Flamengo ganhou, se não me engano, 2-0. O Botafogo e Vasco jogam também na quarta-feira. E o Fluminense joga na quinta-feira contra o Atlético Paranaense. Os outros jogos são CSA Internacional, lá. CSA está fazendo valer o mando de campo. Prestar atenção nesse jogo aí. Vai pensando que o Internacional vai pegar a molezinha não, porque não é mole lá não, hein? Grêmio e Bahia. O Grêmio vai botar o time completo. Bahia deu azar, né? Veio aqui, perdeu pro Fluminense. Não foi bem no final de semana. Agora vai encarar o Grêmio. Complica um pouco. Fortaleza e Flamengo, Cruzeiro e São Paulo. É bem provável que o Cruzeiro vai ter que jogar para cima do São Paulo, cara. O São Paulo tá melhor, tá em excedente, mas
O Cruzeiro uma hora vai ter que ganhar. E pode ser agora contra o São Paulo. Isso estimularia o Cruzeiro, né? Ganhar do São Paulo em casa. Complicado, eu não sei como é que tá a situação, quem é que joga, quem é que não joga, quem é que tá em condição de jogo lá, não sei. Mas uma hora o Cruzeiro vai ter que ganhar de alguém. Se quiser pensar em alguma coisa, hein? Palmeiras e Chapecoense, banana amassada, né? Banana amassada. Se quiser pensar em alguma coisa, bananinha amassada é isso aí. Goiás e Corinthians, jogo duríssimo pro Corinthians. Duríssimo. Se aquele tal de Michel do Goiás quiser jogar, se Rafael vai resolver chutar de fora da área. Jogo duro pro Corinthians, hein? Jogo quente pro Corinthians lá. Vasco, Botafogo, tudo isso na quarta-feira. Na quinta-feira, Avaí Internacional, Santos e Ceará, Vila Belmiro. Santos também deve fazer esse ponto aí. E Fluminense e Atlético Paranaense. Esses 3 jogos na quinta-feira. Aí, no final de semana, no sábado terão mais 2 jogos, Fortaleza e Grêmio. O Grêmio vai jogar em casa contra o Bahia e depois pega o Fortaleza, né, no sábado. E o Corinthians pega o Cruzeiro. Olha que situação do Corinthians. Olha que situação. Complicou, hein? Aí no final de semana, tá? Aí no domingo tem São Paulo e Avaí. Deve ser fácil para São Paulo. Atlético Mineiro e Santos. Jogo interessante. Internacional e Vasco. Internacional e Vasco, né? Fla-Flu. Chapecoense e Goiás. Atlético Paranaense e Palmeiras. Complicado. Bahia e Ceará. Botafogo e CSA. Essa é a situação aí do jogo. A gente não pode falar, como eu estava dizendo agora há pouco, próximo jogo. Os 2 próximos jogos. E essa aí será a história desse meio de semana e do próximo final de semana. Então agora, meu filho, é fazer conta. Fazer conta. Segundo os entendidos, o Flamengo precisa de 6 vitórias para fechar esse pacote aí do Campeonato Brasileiro desse ano. No meio disso aí, tem as situações do Flamengo, que tem jogador machucado e agora ferrou mais um. Rafinha vai ter que fazer uma cirurgia, se eu não me engano faz cirurgia hoje à noite ainda, na face. Houve lá uma fratura lá, nada demais, da rede social aí, o jornal já informando que houve afundamento de crânio, nada disso. Uma fratura no osso da face, nada de afundamento de crânio, afundamento de crânio. Entendeu? Então é mais um no estaleiro, mas agora no jogo contra o Fortaleza não jogam Bruno Henrique nem Everton Ribeiro, pelo 3º cartão amarelo, não joga o Rafinha, não joga o Felipe Luiz, não joga a Arrascaeta. Entendeu? Queria saber como é que está a situação do Diego, como é que está o andamento desse negócio aí. Entendeu? Então, se eu sou o treinador, eu descanso mais alguns. Por exemplo, vai descansar o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro agora. Mas volta o Rodrigo Caio e volta o Gabriel. Entendeu? Então, o Rodrigo Caio e o Gabriel vão jogar. Everton Ribeiro e Bruno Henrique não. Mas aí, de repente, bota no banco lá contra o Fluminense no domingo. Entendeu? Porque sábado será dia 19, domingo dia 20. Vai ficar faltando 3 dias para o jogo principal, né, desse segundo semestre aí pelo Flamengo. Então é hora de aproveitar agora, nesses 2 jogos entre Fortaleza e Fluminense, Flamengo e Fortaleza, Fla-Flu, para dar uma segurada aí no Gerson, no Mari, sabe como é que é? No Arão, no Henrique, Everton Ribeiro, Gabriel e Rodrigo Caio estão voltando, não se cansaram e tudo mais. Então, dá uma olhadinha no Gerson, dá uma olhadinha no Arão, no Mari. Mari está jogando direto, desde que entrou não saiu mais. Né? Rafinha, nem de máscara eu acredito que vai jogar. Então é hora do treinador pensar direitinho. Tá contando com a molecada, mas um jogo de Libertadores é jogo para adulto, né? Não é jogo para moleque. Né? Mas vamos ver, pelo menos o elenco do Flamengo está respondendo até aqui. Quem souber alguma coisa, vamos saber do Diego. Depois eu vou dar uma olhadinha para saber como é que está a situação do Diego. Se ele ainda joga esse ano, se não joga. Porque seria, nesse momento, uma qualidade maior no banco de reserva do Flamengo. Bom, então é essa paradinha aí. Vamos torcer para que todos nós tenhamos uma semana aí boa, começando pelo dia de hoje. Espero que tenha sido bom. É feriado amanhã, praia deve lotar, previsão do tempo está dando bom tempo para amanhã. Quem tiver oportunidade, negócio de feriado, não gosto muito de ir à praia, que é muita muvuca, muito cheio. A não ser que vá bem cedo, volte cedo. No mais, uma boa semana, uma semana de paz para todos nós aí. Ok? Fiquem na paz.